Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões em torno da lei de introdução. E na nossa conversa de hoje, eu gostaria de trabalhar a ideia da repristinação, que está estampada no artigo 2º, parágrafo 3º. E é aqui o que talvez possa gerar um pouco de insegurança, um pouco de dúvida por parte dos estudantes, é que o legislador, quando ele regulamentou o Instituto da Repristinação, no artigo 2º, parágrafo 3º, ele adotou uma posição que ela vai na contramão do conceito e da lógica de repristinação. Então nós veremos no decorrer da abordagem o conceito de repristinação e qual que é a lógica. Nós veremos que é uma lógica bem intuitiva, porém o legislador, ao regrar o Instituto da Repristinação, ele adotou uma regra que vai no caminho inverso e tem uma justificativa para isso. O legislador andou muito bem a trabalhar dessa forma. Então tenho certeza que após as nossas reflexões, vocês vão ter essa ideia muito clara e não vão ter mais qualquer tipo de dúvida em relação a esse instituto chamado repristinação. Então vejamos, o que é repristinação? A ideia é relativamente simples. Repristinação é a restauração de efeitos de uma norma em virtude da supressão da lei revogadora. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, esse conceito, inclusive, ele é bem claro, bem objetivo. Mas vamos entender esse conceito. Vamos lá. Então, usando o raciocínio lógico, nós temos a lei A no seu período de vigência, ela vai produzir efeitos normalmente. Ela só deixará de produzir efeitos se uma nova lei revogá-la. Então nós vimos isso nos artigos anteriores, que só lei revoga a lei. Pois bem, então se no futuro surgir uma segunda lei, aqui no nosso exemplo denominaremos lei B. Então se a lei B revogar a lei A estará revogada e ainda que essa conclusão seja óbvia, intuitiva, eu necessito ressaltar. A lei A, ela só deixa de ter vigência porque a lei B criou esse fator impeditivo. Então é a existência, é o vigor da lei B que impede a vigência que suprimiu efeitos da lei A. E por que eu ressalto esse raciocínio óbvio? Vocês vão compreender logo na sequência. Então, se tivermos uma terceira lei, a qual no nosso exemplo eu denomino lei C, revogando a lei B, o que acontece com a lei A? Obviamente, no raciocínio lógico que vocês estão fazendo incorreto, a lei A ela estaria restaurada. Por quê? Porque desapareceu o fator impeditivo à sua vigência. Então, se a lei B, que era o fator impeditivo para que a lei A produzisse efeito, então se a lei B ela foi revogada, ela desapareceu, deixou de produzir efeitos, o fator impeditivo que obstava a produção de efeitos da lei A também desapareceu. Isso é repristinação, pessoal. O conceito é esse. Essa é a lógica. Então, voltando no conceito, é a restauração de efeitos da lei revogada pela supressão da lei revogadora. Isso é repristinação. Agora, o que nós não podemos confundir foi com a regra aplicada, com a tomada de posição adotada pelo legislador no artigo 2º, parágrafo 3º. O que o legislador fez na lei de introdução? Ele não desejou, ele não quis adotar esse conceito, essa lógica como regra. Ele não permitiu essa fluidez automática. Então, a lei de introdução não aplicou esse raciocínio como regra. E o artigo 2º, parágrafo 3º, deixa isso bem claro. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Então aqui nós podemos criar um pequeno fluxograma em relação à previsão do artigo 2º, parágrafo 3º. Então, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. E aqui, então, nós podemos trabalhar com uma regra e uma exceção. Então, se nós pudéssemos cindir a análise do artigo 2º, parágrafo 3º, nós iríamos dividir em duas partes. A primeira consideração nós chamamos de regra geral. Qual é a regra geral? A repristinação não é automática. Então, em regra, salvo disposição em contrário, no silêncio da nova lei, a repristinação não será aplicada. Excepcionalmente, quando que iremos aplicar a repristinação? Quando que uma terceira lei trará de volta, irá restaurar os efeitos daquela primeira norma. Somente se essa terceira lei for expressa. Então, agora vamos refletir. Por que o legislador, no artigo 2º, parágrafo 3º, ele não deixou que essa regra lógica, essa consequência natural, tivesse uma fluidez? Ela tivesse uma fluidez espontânea. Por que o legislador barrou essa regra? A razão é simples, pessoal. Ou melhor, as razões são simples. São duas: previsibilidade e segurança jurídica. Exemplifico com uma reflexão concreta. Então, até 2015, no nosso ordenamento, nós tínhamos a vigência de todas essas normas, de todos esses dispositivos legais. O que aconteceu em 2015? Nós tivemos aí nós tivemos a aprovação do novo Código de Processo Civil, e o novo Código de Processo Civil, ele revogou todos esses dispositivos. Então é o novo Código de Processo Civil, é a Lei 13.105 de 2015 que está obstando a vigência desses dispositivos. Então, o fator impeditivo de todos esses dispositivos, de todas essas normas, o fator impeditivo é o novo Código de Processo Civil. Se eventualmente o novo Código de Processo Civil for revogado, um exemplo hipotético, agora em 2020 surgiu um novo Código Civil, ou melhor, um novo Código de Processo Civil em 2020, revogando o Código Civil de 2015. Então, pelo raciocínio lógico, o fator impeditivo de todas essas normas aqui desapareceu. Então, no raciocínio lógico, essas normas estariam com a vigência restaurada. Porém, o legislador, lá na lei de introdução, preocupado com a segurança jurídica, a previsibilidade, ele brecou esse fenômeno automático. Porque, vocês imaginem, se o legislador aqui em 2020, ele revogasse o Código de Processo Civil de 2015 e esquecesse de fazer menção expressa a todas essas normas anteriores. Então, qual é a regra que iremos aplicar? Elas não terão restauração de efeitos automática. Elas continuam, entre aspas, sepultadas. Elas continuam com a supressão de vigência. Se o legislador quiser restaurar os efeitos de alguma dessas normas, essa terceira lei deverá ser expressa. Então, observe que a lógica, a ideia de repristinação, ela flui de um raciocínio simples, mas o legislador, de uma forma prudente, não permitiu que essa regra, que essa consequência fosse automática, por fins de segurança jurídica e previsibilidade. Então, eu costumo dizer que nós podemos fazer uma releitura do artigo 2º, parágrafo 3º. Qual releitura? Nós podemos fazer a leitura da seguinte forma: lei revogada
não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Então, a leitura inicial que nós devemos fazer do artigo 2º, parágrafo 3º é essa. Lei revogada não se restaura por ter lei revogadora perdido vigência. Essa é a leitura inicial. Qual é a exceção? Salvo disposição em contrário. Então, somente se essa terceira lei for expressa, manifestando vontade de trazer de volta a vigência da lei A, é que teremos repristinação. Então, muito cuidado quando vocês forem indagados, quando vocês forem expor a respeito de repristinação. Por que eu digo isso? Porque é comum que os estudantes falem que não existe repristinação no nosso ordenamento. Cuidado, a repristinação ela existe, nem poderia não existir, porque ela decorre desse raciocínio lógico. Então, a repristinação ela existe. O que ocorre é que o legislador não adotou a repristinação como regra. Então, são coisas distintas. Ela existe, mas não é aplicada como regra. Avançando aqui, pessoal, dar um exemplo real para vocês. Nós tínhamos aqui o artigo 122 da Lei 8.213 de 91. É a lei que trata de alguns benefícios da assistência social. Então essa lei, ou melhor, esse artigo, ele foi revogado pela Lei 9.032 de 95. Então essa Lei 9.032 de 95, ela revogou o artigo 122 da Lei 8.213. Então esse dispositivo não tinha mais vigência. Ocorre que, em 97, tivemos a Lei 9.528 e essa lei ela foi expressa. Nessa lei nós tivemos lá no artigo 2º manifestação expressa. Eu, Lei 9.528 de 97, estou trazendo de novo a vigência do artigo 122 que havia sido revogado. Então, nesse caso, nós tivemos o fenômeno da repristinação, porque a lei foi expressa. E uma última consideração que vale a pena mencionar: tomemos cuidado com a expressão efeito repristinatório. Efeito repristinatório não se confunde com repristinação. Então, repristinação nós já vimos, é a restauração de efeitos de uma lei revogada em razão da supressão da lei revogadora. Na repristinação, nós temos obrigatoriamente, no mínimo, 3 normas. A primeira lei, que foi revogada, a segunda lei, que é a lei revogadora, e uma terceira norma, que suprimiu a vigência da lei revogadora. Agora, não podemos confundir repristinação com efeito repristinatório. O efeito repristinatório, ele está previsto, ele é uma consequência natural do controle de constitucionalidade. Então, aqui um parênteses muito breve, não é o nosso foco da aula. Veremos isso em aulas futuras. Pretendo conversar com vocês a respeito de controle de constitucionalidade, mas enfim. Então, Lei A, com a sua vigência normal, ela foi revogada pela Lei B. É a Lei B que é o fator impeditivo de vigência da Lei A. No controle de constitucionalidade, se a Lei B for declarada inconstitucional, vocês verão que a inconstitucionalidade, a decisão que reconhece que uma norma é incompatível com o ordenamento, ela é uma decisão meramente declaratória. Ela apenas reconhece que essa nova lei, ela já nasceu inconstitucional. Ora, se essa norma já nasceu inconstitucional, ela não poderia ter produzido qualquer efeito. Se esta norma inconstitucional
não poderia ter produzido qualquer efeito, ela jamais poderia ter impedido, ter revogado a Lei A. A isso nós denominamos, no controle de constitucionalidade, efeito repristinatório da decisão judicial que reconhece a inconstitucionalidade de uma norma. Então, aqui mais uma vez, nos valendo do fluxograma, se a Lei B for reconhecida como inconstitucional, essa decisão, essa sentença ou acórdão que seja, essa decisão do Poder Judiciário, ela terá efeito retroativo. É como se essa Lei B nunca tivesse produzido efeitos, porque ela já nasceu inconstitucional. Então, se a norma já nasceu inválida, ela não poderia ter tido força para suprimir a vigência da Lei A. Em outras palavras, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Lei B, ela tem efeito repristinatório, fará com que a Lei A tenha restaurada a sua vigência. Então aqui, pessoal, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer o Instituto da Repristinação. Tenho certeza que a partir de agora vocês não irão mais cometer equívocos em torno desse assunto. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem, deixem comentários. E aqui, pessoal, a importância de vocês comentarem, compartilharem, é para estimular, servir de estímulo, reconhecimento ao nosso trabalho. E aqui eu digo por mim, eu não tenho facilidade com tecnologia, então é um grande desafio gravar essas aulas, editar o vídeo. Então o reconhecimento do trabalho é uma motivação para que nós não venhamos a parar no meio do caminho. E é isso, pessoal. No nosso próximo encontro falaremos a respeito dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei de Introdução. Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.